Fala pessoal, beleza? Pronto para estudar? Bora lá porque vamos comentar sobre campo elétrico. Começando sempre com a grande ideia do vídeo é que um campo elétrico ele é um depósito de energia. Não se esqueça dessa relação, ela é muito importante. O espaço em torno de uma concentração de carga elétrica é diferente de como seria se não tivesse carga elétrica lá. Se você passar pela cúpula carregada de uma máquina eletrostática, como essa bola de plasma ou um gerador de Van der Graaf, por exemplo, você poderá sentir a carga elétrica. Na verdade, o que a gente vai sentir é o campo que a carga gera. O cabelo do seu corpo se arrepia, ou seja, isso é uma manifestação eletrostática, ok? Por indução ou por contato. Esse arrepio, ele vai ser um pouco sentido. Isso se você estiver a mais de 1 metro de distância. E vai ser mais sentido se conforme você vai chegando mais perto. Diz então que o espaço contém um campo de força. Eu gosto muito de tratar sobre o campo elétrico da carga elétrica antes de falar da força, porque é o campo que vai viabilizar a força elétrica. Continuamos o raciocínio. A magnitude da força, ou seja, a intensidade, ou seja, o valor da força de um campo elétrico pode ser medida pelo seu efeito nas cargas localizadas no próprio campo da carga. A direção de um campo elétrico em qualquer ponto do espaço, por convenção, é a direção da força elétrica em uma pequena carga de teste, ou também chamada carga de prova, geralmente positiva, que é colocada em um determinado ponto. Se você lançar uma bola para cima, ela segue um caminho curvo devido à interação entre os centros de gravidade da bola e da Terra. Pensa nessa analogia que está sendo feita agora, como por exemplo um goleiro que bate um tiro de meta, ok? A bola vai fazer aquele trajeto curvilíneo. Os centros de gravidade eles estão distantes um do outro, portanto, isso é uma ação à distância, ou seja, a Terra vai puxar a bola que o goleiro chutou para baixo. O conceito de campo de força explica como a Terra consegue exercer uma força sobre as coisas sem tocar nelas. A bola está em contato com o campo o tempo todo, ou seja, o campo gravitacional do nosso planeta puxa as coisas para baixo, mesmo sem encostar nas coisas, ok? Então nós vamos aprender a fazer essa analogia entre o campo elétrico e esse campo gravitacional. Eles são semelhantes em alguns pontos e diferentes em outros. Continuando o raciocínio. Se você sentir o campo de força que envolve um gerador de Van der Graaf carregado, ok? Você vai ter, por exemplo, a manifestação do seu cabelo se arrepiando, independente de você encostar nele ou não, porque a eletrização no seu fio de cabelo pode acontecer à distância também, ok? Então, a separação de cargas nos seus fios de cabelo pode acontecer por indução eletrostática, e isso vai acontecer devido ao campo elétrico que cada uma das cargas elétricas na cúpula desse gerador está presente. Um campo elétrico é um campo de força que envolve uma carga elétrica ou um grande grupo delas. Então, a gente vai ter ainda como raciocínio complementar. Uma força gravitacional mantém um satélite em órbita do planeta. Ok? Então aqui a gente tem a representação de um planeta e um satélite orbitando esse planeta. Existe uma interação entre o planeta e o satélite, ok? E a interação entre esse corpo e esse se deve à relação entre suas massas, ok? Através do campo gravitacional. E aí a gente vai ter o planeta atraindo o satélite atraindo o planeta, obedecendo critérios da terceira lei de Newton, ação e reação. Da mesma maneira, a gente vai ter também o elétron orbitando o núcleo atômico, onde a gente tem a partícula próton, ok? E aí a gente vai ter a interação do próton com o elétron, da mesma maneira como o planeta interage com o satélite.
O próton consegue interagir com o elétron devido a um campo elétrico que ele cria em torno dele. E esse campo elétrico viabiliza que ele se comunique com o elétron através de uma força de atração ou repulsão. Consegue responder? Consegue, né? Porque se são cargas de sinais opostos, então a força entre o elétron e o próton vai ser uma força atrativa, ok? E aí, um vai atrair o outro, ok? Por causa do campo elétrico dessas duas cargas. O que está sendo dito na gravura, então, é que uma partícula carregada experimenta uma força elétrica de um campo devido a uma ou mais partículas carregadas, ok? Então, aqui a gente poderia ter um núcleo atômico com muito mais prótons do que só esse, ok? Continuando o raciocínio, um campo elétrico tem magnitude e direção, ou seja, módulo e direção, valor e direção. A magnitude pode ser medida pelo seu efeito nas cargas localizadas no campo, ok? E aí vai vir uma fórmula matemática específica para a gente calcular o valor do campo elétrico. Já mostro isso no próximo vídeo. Imagine uma pequena carga de teste positiva colocada em um campo elétrico. Onde a força é maior na carga de teste, o campo é mais forte. Ou seja, força maior na carga de teste, o campo é forte. Onde a força na carga é fraca, então o campo elétrico vai ser mais fraco. Então acaba que o campo elétrico vai ser uma maneira da gente medir o quanto de força uma carga elétrica consegue aplicar em outra. Se uma carga aplica uma força forte sobre outra, naquela região, o campo elétrico é forte. Se for uma força fraca, então o campo vai ser mais fraco também. Vamos para mais constatação. Agora sobre a direção. A direção de um campo elétrico em qualquer ponto, por convenção, é a direção da força elétrica em uma pequena carga de teste positiva. Vamos lá então? Primeiro, se a carga que configura o campo for positiva, o campo apontará para longe dessa carga. Se a carga que configura o campo for negativa, o campo aponta para essa carga. Da seguinte maneira, vou fazer uma representação aqui bem simples, tá? O que eu estou querendo dizer com o primeiro argumento é, se essa carga que está gerando o campo for uma carga positiva, o campo vai ser um vetor que aponta para fora da carga, ok? E na segunda constatação, se a carga que está gerando o campo for negativa, ok? Esse campo ele aponta para o interior da carga, ok? Tranquilo? Bom, então para finalizar esse raciocínio, a pergunta: como é possível uma carga elétrica interagir com outra carga elétrica mesmo sem elas se tocarem? Deixa a pergunta aí no vídeo. Bons estudos para você. Conte comigo para o que for necessário. Um abraço e até o próximo vídeo.